abençoe a todos. Que Deus abençoe o ministro Benjamin. Deus abençoe o ministro Marcos. Deus abençoe o ministro William. Deus abençoe a igreja toda. É sempre um privilégio estar na casa do Senhor para ouvir a palavra do Senhor. Eu creio que todos receberam convites, né? Se todos receberam o convite, a irmã, as pessoas que nos acompanham também receberam o convite. Se receberam, gostaria que cantássemos aquele trecho. Celebramos ao ver os nossos nomes no livro. Irmã Joana, eu acho que podemos cantar. Celebramos. Ok, eu acho que o trecho ganhamos mais força se começarmos assim como o irmão Luke está a dizer. Vamos subindo. Estamos no mundo, verdade é verdade. Nós celebramos ao ver o nosso nome no livro. Nos amamos, verdade é verdade. Celebramos ao ver o nosso nome no livro. Nos amamos, verdade é verdade. Celebramos ao ver o nosso nome no livro. Nos amamos, verdade é verdade. Deus abençoe a todos. Eu acho que eu não percebi bem, creio que faltou um dado no relatório que foi dado, não? Não, parece que na parte das ofertas ouvi falarem de 40 euros, não ouvi falarem dos 600 euros, mas ouvi que o resultado final deu 600 e alguma coisa. Falou-se? Deus abençoe, irmão Afonso, é que eu estava meio atento. Tá bem. Vamos aproveitar, abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir no livro de Eclesiastes. Eclesiastes. Eclesiastes é irmão de Salmos e Provérbios. Eclesiastes, eu creio que é Salmos, Provérbios, depois Eclesiastes. Eclesiastes. Irmão Moisés, que Deus abençoe e seja mais uma vez bem-vindo. E o nosso auditório invisível, sejam bem-vindos todos. E uma boa apetite à carne de filho do homem. Amém. Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 até ao versículo 10. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Palavras do pregador, filho de Davi e rei em Jerusalém. Amém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Amém. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar e contudo o mar não se enche ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isto é, o que há de ser. Amém. E o que se fez, isso se fará. Amém. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Amém. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo?
já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Amém. Que Deus acrescente bênçãos à leitura da sua palavra e podemos sentar. Eu gostaria primeiramente de dizer uma coisa. Algumas pessoas ficaram meio escandalizadas daquela vez, de quando eu dizia, ou quando eu disse que Jesus Cristo veio. Eu não disse que Jesus Cristo nasceu de uma prostituta, não. Eu disse que veio. Eu falei da linhagem. Se ler em Mateus capítulo 1, a Bíblia diz que a linhagem de Jesus Cristo está ligada com a Raba prostituta. Leia na genealogia de Jesus Cristo. Vão ver que Jesus Cristo vem também de Raba. A Bíblia diz que Raba era prostituta. Irmão Moisés. Às vezes aqui eu preciso guardar o equilíbrio, senão não, guarde o equilíbrio. Guarde o equilíbrio. Sabe, o que o irmão Afonso fez é sempre muito bom, passar o relatório, porque o irmão Armando, onde esteve a falar comigo, estás bonito, irmão Armando, Deus abençoe. Ontem esteve a falar comigo e disse, irmão fiel, mas eu tenho que, não sei se eu devo dizer ou não. Eu disse, irmão, fica à vontade, filho. Diz, olha, aqui na Covilhã te falam tão mal. Eu disse, isso já sei, não é novidade, filho. Eu sei perfeitamente, isso não é novidade. Fica descansado, mas tu não sentes nem um bocado. Eu não sinto, mas vou sentir por quê? Eu não sinto. Porque não, ele já terminou o mestrado, já não é bolseiro, mas está a fazer o doutoramento. Não pode. Depois a igreja dele dá um dízimo. Esse dinheiro é que ele está a usar. Sabe? E ele depois só usa fato francês. Mas olha, afinal as pessoas me observam. Ele só usa, a roupa dele é francesa. Ele, olha, citou um tal nome. Fulano lhe odeia, lhe tirou a dama. A dama deu, lhe perdeu a dama. O outro disse, não. Temos que ir lá para ir ouvir o que é que ele prega. Por que essas pessoas estão assim transformadas? Venham, vão ouvir, escutem, vão ouvir irmão Branham diz. O que é escândalo para ti é bênção para mim. Eu não me preocupo. Se falar mal matasse, eu já não ia existir. Já não ia existir. Até onde eu vivo, se falar mal matasse, eu já não ia existir. Mas sabem, eu tenho dito às pessoas, leiam bem a Bíblia. Quanto mais você fala mal no Filho de Deus, mais ele prospera. Se as pessoas entendessem esse mistério, tinham que ficar caladas. Ficariam caladas. Mas escutem, eu acabei de ler Eclesiastes capítulo 1, do verso 1 até o verso 10. Onde alguns versículos me chamam a atenção. Como por exemplo, a Bíblia diz no versículo 4: e uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O pregador Salomão procura nos mostrar que quando Deus destruiu o mundo no tempo de Noé, não destruiu como os denominacionais pensam, que Deus destruiu a terra. Não, só limpou algumas pessoas. A terra permaneceu a mesma. Amém. Mas notem que o que me chama a atenção neste capítulo é o verso 8 e o 10. 8, 9 e 10. Ou então o verso 9 e 10. Eu vou me pegar nesses dois versos, versículo 9 e o versículo 10 do livro de Eclesiastes capítulo 1. E a partir dali vamos falar de um pequeno tema que está ligado também com as bodas do Cordeiro e a Nova Jerusalém. Mas eu pensei sair um bocado. Irmão José, dá seu jeito, desliguem suas luzes.
Pois, não está melhor. Desculpa. Assenta. Pois, do versículo 9 e 10. Podes ficar mesmo aí, que eu ainda vou ler, depois te dou o tema. Mas o tema não será este. Amém. O tema não será este. Vou sair um pouco para guardarmos o equilíbrio, para colocarmos o irmão Moisés dentro da coisa. Amém. Notem, a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos mostra o seguinte, que existem 3 mundos. 3 mundos. O mundo antes do dilúvio. Amém. O mundo atual. E o mundo por vir. Eu vou propriamente falar desses 2 mundos. Mas passar uma pincelada no mundo antes do dilúvio. Eu quero fazer um enquadramento do versículo 9 e 10 de Eclesiastes capítulo 1 nesses 2 mundos. O mundo atual e o mundo por vir. Percebam uma coisa, meus irmãos. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 12. Escuta, ou tu apontas, porque eu estou a trabalhar com o tempo. Eu não vou esperar eles abrirem a ser devagar. Não, eu estou a trabalhar com o tempo. Para depois as pessoas não reclamarem. Não, eu não acompanho. Não. Então, convém apontar, depois vai apagar. E elas olham ali no quadro, porque eu estou a trabalhar com o tempo. Percebe? A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 12. E houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Notem que a Bíblia mostra que havia um conflito, havia um confronto. Aonde? No céu. Entre o Miguel e os seus anjos. E o Satanás e os seus anjos. O dragão, o Satanás. A Bíblia nos mostra que Satanás tinha os seus anjos. Miguel também tinha os seus anjos. Notem, versículo 8 de Apocalipse 12 diz o seguinte: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo, e foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. E a sua cauda, verso 4. Escuta o que o versículo 4 diz. Após aquele confronto, escutem, e a sua cauda levou após si terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. A Bíblia diz que houve um conflito. A Bíblia diz que houve uma luta entre o Lúcifer, que vocês chamam de Lúcifer, mas que a palavra Lúcifer não está escrita na Bíblia. Escutem, por que vocês usam a expressão de um homem que vocês não creem? Quem é que vos disse que Satanás é Lúcifer? Sefre Branham. Pega na tua Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, não vais ver escrito Lúcifer. Não. Acompanha. Havia um confronto, havia uma batalha entre o Miguel e o grupo de Miguel contra Satanás e o seu grupo. A Bíblia nos mostra que Satanás
fez uma pregação no céu. Ele é um dos primeiros pregadores. O pregador dos pregadores é o Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos mostra que Satanás fez uma pregação nos céus contra Deus, mostrando aos anjos que tinham que o seguir, que ele ia lhes dar posto, porque ele ia criar um reino melhor do que o reino de Deus, um reino melhor de Miguel. Quem é o Miguel? Os testemunhos de Jeová dizem que o Miguel é o Senhor Jesus Cristo. Não está muito longe da verdade. Miguel não é o Senhor Jesus Cristo. Miguel é o Senhor Jesus Cristo em batalha. Quando Jesus vem para combater, ele se manifesta como anjo Miguel. Ouve. Receber um profeta é uma bênção. Escutem. Oh, que Deus seja louvado. Depois daquela batalha, notem que antes da batalha ele tinha feito uma pregação. E aquela pregação convenceu, a Bíblia diz, terça parte das estrelas. Quais estrelas? Anjos. Amém. A Bíblia diz que um cristão é uma estrela. A Bíblia diz que os anjos também são estrelas. A Bíblia diz que o Pai das estrelas é o Senhor Jesus Cristo. O grande sol, o chefe de todos os astros. Não existe um astro superior que o sol. Não tem. Notem, não existe. Por isso, escutem, não existe um Deus igual ao Senhor Jesus Cristo. Todos que adoram um outro nome fora do nome do Senhor Jesus Cristo vão para a perdição. Só existe um Deus que criou o plano. Só existe um Deus que vos criou, que me criou. E esse Deus, o seu nome é Senhor Jesus Cristo. É o único Deus que salva. É o Deus que salvou Brano. É o Deus que curou Brano. É o Deus que chamou Brano. É o Deus que comissionou Brano. É Deus que enviou Brano. É Deus que criou os esquilos por intermédio de Brano. O nome dele é Senhor Jesus Cristo. No combate, Miguel venceu. Ao vencer, Miguel expulsou Satanás do céu. Satanás, ao sair, a sua cauda, que é tipo de doutrina, a cauda, que é tipo de doutrina, a sua doutrina levou terça parte dos anjos no céu, conseguiu convencê-los. Escutem. Pode ficar aí, irmão Benjamin. Eu vou ler o profeta. Perguntas e respostas sobre Gênesis. Perguntas e respostas sobre Hebreus. Terceira parte. Escuta aqui o que o profeta diz. 83. Agora, as almas que estavam em prisão, que não se arrependeram. Quais almas? 1 Pedro, capítulo 3. A Bíblia diz no verso 19: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quem? O Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz: após a morte de Jesus Cristo, desceu no inferno e foi pregar aquelas almas que não creram em quem? Em Noé. Verso 20: os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, rejeitaram o profeta Noé. A quem eles tinham rejeitado? O profeta Noé. Escutem, 83. Da mensagem perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte. Agora, as almas que estavam em prisão, que não se arrependeram, não eram seres angelicais. Amém. Amém.
Amém. Não eram anjos. Amém. Agora, as almas que estavam em prisão, que não se arrependeram, não eram seres angelicais que haviam sido trazidos na forma de anjos, mas eram os espíritos daqueles seres angelicais que caíram antes da fundação do mundo. Lá atrás, quando a guerra começou no céu, e Satanás e o dragão lutou, e então, ou melhor, Miguel e o dragão lutaram, Lúcifer, e Lúcifer foi expulso com todos os seus filhos, todos os anjos que ele havia enganado. Escutem, e aqueles anjos vieram à terra e estavam sujeitos então a se tornarem humanos. E quando eles o fizeram, foi quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e as tomaram como esposas. Escutem, esses anjos, ao caírem na terra, eles queriam se tornar humanos, mas notem que eles não podiam se tornar humanos. Por quê? O corpo humano é um tipo de corpo. Eles tinham corpos angelicais. Eles não podiam, com um corpo, entrar no outro corpo. Não podiam, na qualidade de corpo angelical, entrarem em corpos humanos. Por isso, eles tinham que abandonar o corpo angelicais, saírem na forma de espírito e entrarem em corpos humanos. Esses anjos eram quem? Deixa-me ler. A Bíblia diz, quando esses anjos entraram em corpos humanos, em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que deram formas às filhas dos homens. As filhas dos homens se tornaram belas, começaram a aprender a maquiar, começaram a aprender a usar tchunabei. Para quê? Atrair os filhos de Deus. Gênesis capítulo 6, verso 2. A Bíblia diz que e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, eram belas, eram lindas. Para vocês verem onde começou essa história. Não, aquela dama é feia, eu quero uma dama bonita. Começou ali, escuta, é bonita. São espíritos caídos. Amém. 84. E eles, escutem, eles são filhos de Deus. Cada homem, escutem, meu Deus, cada homem que é nascido nesta terra é um filho de Deus. Amém. Não importa se ele é um pecador ou o que ele seja. Amém. Ele é um filho de Deus. Amém. Criado à imagem de Deus para louvores de Deus. Ele foi criado daquela maneira. Mas Deus no princípio sabia. O que Deus sabia no princípio? Deus no princípio sabia. Deixa eu continuar. Deus no princípio sabia quem o receberia e quem não o receberia. Portanto, ele pode predestinar ou não predestinar, mas através da presciência ele podia dizer quem seria salvo e quem não seria salvo, pois ele sabia qual pessoa tomaria cada espírito. Deus sabia. Aqueles anjos, ao descerem e saírem em corpos angelicais e virem na forma de espírito, Deus sabia quais são os corpos que iam entrar aqueles espíritos daqueles anjos. Deus sabia. Agora, as pessoas dizem assim, mas Deus então é injusto. Como é que uns são salvos, outros não? Não, Deus não é injusto. Não te esqueças. A Bíblia diz que Ele é omnisciente, onipotente e omnipresente. Amém. Na sua omnisciência, Ele conhece todas as coisas. Amém. Ele já sabia quem ia crer e quem não ia crer. Amém. Ele já sabia esses espíritos ao descerem, em que corpos eles iam habitar. Agora notem, vamos continuar. Escutem, o meu tema, deixa dar o meu tema para ajudar aí o mais velho. Os restos de uma civilização eterna. Amém.
Restos de uma civilização eterna. Eu quero falar sobre esse tema. Os restos de uma civilização eterna. 85. E aqueles espíritos que vieram do trono de Deus, escutem, esses anjos que caíram, estavam aonde? No trono de Deus. Estavam onde? Ficavam na presença de Deus e adoravam a Deus de dia e de noite. E permaneceram diante do trono de Deus e vieram e bilhões e eras do tempo, desculpem, dê-me suave, do tempo antes do mundo alguma vez começar. Antes de Deus criar o mundo que você e eu hoje vivemos, bilhões e bilhões de anos, Deus já havia criado esses anjos. E esses anjos viviam na presença de Deus, viveram na presença de Deus bilhões e bilhões de anos, fazendo o quê? Adorando a Deus, obedecendo a Deus. Amém. Espera aí, irmão Diogo. Obrigado pela água. Escutem. Acha você que eles não sabem algo a respeito de adoração? Vocês acham que esses demônios que desceram na forma de espírito e entraram em corpos humanos não sabem nada sobre adoração? Vocês acham isso? Vocês acham? Sabiam que eles passaram bilhões e bilhões de anos na presença de Deus de adorando? Eles sabem que é isso adoração. Sabem que é isso adorar a Deus. Eles sabem. Escutem. Absolutamente. Escutem. E eles deixem e entrem nos homens. E eles adoram a Deus. Não pensem simplesmente quando Satanás entra em um homem, ele para de adorar. Não, nada disso. Nada disso. Satanás entra naquela pessoa, mas ela ainda adora a Deus. Amém. Sim. Escutem. Absolutamente. Eles adoram a Deus. E eles têm o conhecimento de Deus. E eles são espíritos. A Bíblia diz que os filhos do maligno são inteligentes. São espíritos. Escutem. Posso ouvir um glória a Deus? Escutem. São espertos e são perspicazes e sempre educados. São educados. Você pensa, não, ele tem bom espírito. Não dizer no espírito de alguém porque fala pouco. Não. Escutem, não se discir no espírito de alguém dessa maneira. Não, fala pouco, é calmo, tem bom espírito. Não é dessa maneira. A Bíblia diz que é pelos seus frutos que... Mas Deus, escutem, educados. Mas Deus os rejeitou desde o princípio. São anjos que adoram. Entram em corpos e aqueles anjos começam a adorar a Deus dentro daqueles corpos. Mas notem, são anjos pregando, mostrando que pregam o evangelho na vontade de Deus, mas trazendo mentira ao povo. O que é que eles fazem? Irmão Branham diz, cantam como anjos e dançam como demônios. Adoram como anjos, dançam como demônios. Você vê numa igreja, a irmã está a dançar, começa a mexer a sua parte de atrás. Para quê? Para escandalizar o irmão. Cantam como anjos, vestem como demônios. Cantam como anjos, escutem, falam como demônios. A Bíblia diz que na vossa boca não sai palavra torta. Cantam como anjos, têm corações de demônios. Comportamentos duvidosos.
Mas olha onde eles estão a cantar. Você até admira sua voz. Cantam como anjos. Agora ele prega o evangelho. Não quer. Amigo, tu cantas bem. Vem no domingo ouvir a palavra. Não quero. Tá bom, vem no domingo cantar. Tá bom, virei. Por quê? Só quero mostrar às pessoas que tem uma linda voz, que canta bem. O quê? Canta como anjos, dançam como demônios. Amém. Queres cantar, mas não queres viver a palavra. Queres cantar, mas não queres ouvir a palavra. Oh não, Deus me deu uma linda voz. Sim, é verdade. Agora vamos ver qual é o Espírito que está a guiar essa voz. Porque se for o Espírito de Deus, vais crer na palavra dele. Amém. Os restos de uma civilização eterna. Por que os restos de uma civilização eterna? Estamos a chegar. Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9. Vou ler do versículo 15 até ao 21. Escutem, versículo 15. Verso 15, depois vou saltar para o 18. Escutem. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Escutem, aquela terça parte dos anjos, que os seus espíritos saíram em corpos angelicais e entraram nos homens. Apocalipse profetiza que saíram 4 anjos para matarem todos aqueles homens. Toda aquela terça parte. Por quê? A Bíblia ela mesma explica. Verso 18. Por estes 3 foi morta a terça parte dos anjos. Isto é pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. 19. Porque o poder dos cavalos está na sua boca. E suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. Verso 20. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram o quê? Das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios. Cantam como anjos. Cantam a quem? A Deus. Mas a adoração é feita aos demônios. Porque o problema não está na tua voz. É no Espírito que está dentro de ti. Caim não era uma má pessoa. Caim era religioso. Vão ler na Bíblia. Vocês vão ver os erros, as falhas de Caim antes da oferta do altar. Caim era uma boa pessoa. Boa, mas havia um problema. Não estava no Caim, estava no espírito que estava dentro do Caim. Um daqueles espíritos, escutem, daqueles anjos caídos, tinham incorporado em Caim. O problema não estava em Caim. Não, o problema estava no espírito que estava dentro de Caim. Por isso vocês vão ver que Caim fez a oferta de melhor maneira possível. Que até a Bíblia mostra que o altar de Caim era mais bonito do que o altar de Abel. Caim foi com sinceridade a Deus. Mas Deus lhe rejeitou. Rejeitou por quê? Deus já sabia que Caim não ia aceitar. Não ia aceitar o quê? Escutem. Vamos terminar. Demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, e que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias. As pessoas pensam que feiticeiro é aquele que voa de noite. Não, escutem. Não tem mais ao feiticeiro que voa de noite. Porque um feiticeiro
feiticeiro que for de noite é um brinquedo. É mais a feiticeira de colã. É mais a feiticeira de calças. Porque Salomão disse: é mais amarga do que a morte. A Bíblia diz, notem, que o espírito de rebeldia é comparado à feitiçaria. Todo filho rebelde é feiticeiro. Amém. Se você é rebelde aos teus pais, você é feiticeiro. Se você é rebelde a Deus, você é feiticeiro. Quando Deus diz, não faça isso, tu queres fazer, você é bruxa. Você é bruxo. Não, essa escritura não se aplica em mim. Eu não sou feiticeiro. Está de colar, é bruxa. Está de peito fora, é bruxa. É bruxa porque, escute, e nem da sua prostituição. Eu não sou prostituta, irmão fiel. Mostra como te vestes. A Bíblia diz, aquele que cobiçar uma mulher. Pior, escute, veja, a Bíblia diz, para os salvos já é difícil, e para os não salvos. Se para uma mulher decentemente vestida, o pagão procura sítios para cobiçar, e você que está mal vestido. Sabe quantas e quantas almas já fizeram sexo contigo? Você é prostituta. Oh, não me fala assim. Você é prostituta. Todo homem que já te olhou, te cobiçou, porque te vestiste mal, fizeram sexo contigo, assim disse Jesus. Amém. Agora analise, desde que você começou a vestir mal, quantos homens já te cobiçaram? No dia do julgamento vai ser uma fila lá atrás. Oh, estão ouvindo? Oh, estão ouvindo? Oh, sai da minha atrás. Não, nós... Amém. Posso ouvir um amém? Por isso ainda há tempo, arrepende-te. E tudo isso será quebrado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ouvem, meu Deus, que Deus seja louvado. A Bíblia diz, foi dado poder a 4 anjos para destruírem a terça parte dos espíritos que caíram. Mas é que esses espíritos, quando caíram, não ficaram somente nos ares, desceram em corpos humanos. Você vai ver alguém, uma mulher tem corpo bem difícil, para ela é vantagem, curvas aqui tudo, curvas daqui, depois ainda vai no ginásio, quando passa já ali, e quando começam a lhe olhar, escute, quem deu esse corpo de beleza é Satanás. Deus não pode te dar beleza, minha irmã, para você destruir homens na rua. É impossível. Por isso, minha irmã, use a tua beleza para Deus. Use a tua beleza para teu marido. Use a tua beleza para um pregador fatigado. Terça parte, irmão Branham diz, terça parte são 2/3. 2/3 dos anjos foram expulsos do céu. 2/3, irmão Moisés. 2/3, irmão João. E a Bíblia diz, é o mesmo número que enviam anjos para vir destruir na terra. Para vir destruírem 2/3 dos habitantes da terra. Por onde esses espíritos se incorporaram. Ouve. 2/3 dos 100%. 100% dos anjos, vezes os 2/3. 2/3. Isto aqui me dá 66,7. E eu arredondo, que dá 67%. 67% dos anjos dos 100 seguiram Lúcifer. Quer dizer, 67% dos cidadãos, dos habitantes da terra,
serão destruídos. Amém. Não serão salvos. Amém. Esses 67, você pode lhes pregar o evangelho de manhã até de noite. Não vão crer. Amém. Por quê? Amém. 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 Por quê? 67%. Se verem dos 67%, só ficamos com 33%. Só esses 33 serão salvos. E desses 33 estão contados as virgens loucas e as virgens sábias. Quer dizer, ainda nas virgens sábias, a esposa vai diminuir de novo. O que eu quero vos mostrar é o quê? Que esses 33% são os restos de uma civilização. Amém! Esse resto que não aceitou a pregação de Lúcifer. Amém. Meu Deus. É o número que disseram a Lúcifer: vai com teu reino de beleza. Nós vamos ficar com Miguel, Jesus Cristo. Percebe? Veja. A Terra, atualmente, estamos com 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões, 8 mil milhões de habitantes que a Terra tem. 8 mil milhões. 8 é isso? Não. Faltou. Escutem. A Terra tem 8 mil milhões de habitantes, que é 8 bilhões de habitantes. Escutem, se eu fizer 8 vezes 2 terços, quanto é que isto vai me dar? Deixa lá ver no meu cálculo. Isto aqui vai me dar 5.300 e alguma coisa de habitantes. Veja, 5 bilhões de habitantes, 5 bilhões e alguma coisa de habitantes, todos esses vão à perdição. Esses 5 bilhões e alguma coisa são os 67% dos anjos que foram com Lúcifer. E para 8% só temos 2 bilhões, vírgula alguma coisa. Só esses 2 bilhões é que vão ser salvos. É o tipo dos 2 que entraram na terra prometida. Escutem, meus irmãos. Deixa-me ilustrar-vos uma coisa. Deixa-me ilustrar-vos alguma coisa. A Bíblia diz que era a terça parte, 2 terços dos habitantes da terra. Percebe? A Bíblia diz que eles eram anjos. Anjos. Os anjos têm corpo angelical. Angelical. Este lado à esquerda, eu vou colocar os 67% que vieram com Lúcifer. Este lado vou pôr os 33% que ficaram com Miguel. Anjos. Notem, meus irmãos, 67% desses anjos com corpos angelicais. Irmão Branham mostra que eles, a Bíblia nos mostra que esses anjos não podiam vir com esses corpos e entrar em corpos humanos. Eles tiveram que deixar o corpo angelical e vir na forma de espírito. Amém. Vir na forma de espírito. Para entrar aonde? Em seres humanos. Amém. Notem. Esses anjos que não caíram, escuta, deixaram o corpo angelical. E vieram na forma de quê? Espírito. Também. Meu Deus. Amém. Na forma de espírito. Esses 33% também desceram. Amém. Mas não, esses 33% desceram. Vamos continuar. Escutem.
33% na forma de espírito para entrar em corpos humanos. Notem. Quase tudo a mesma coisa. Os que seguiram Lúcifer saíram do corpo angelicais e vieram na forma de espírito e entraram em humanos. Os que ficaram com Jesus desceram, vieram na forma de espírito e entraram em corpos humanos. Mas note que há uma diferença. Estes aqui, esses humanos, que esses espíritos entraram, quando eles morrem, eles saem do corpo humano e vão diretamente para o inferno. Qual é o corpo? Já não voltam no corpo angelical, voltam em espírito. Permanecem em espírito. Já não recuperam o corpo angelical. Não. Posso ouvir uma? Esses aqui que aceitaram Cristo, quando morrem, esses, em vez de irem no corpo angelical, também não vão. Vão aonde? A teofania. Escutem. Vão na teofania. É para vocês perceberem que eles aqui na teofania não são anjos, mas são como anjos, mas não são anjos, porque o corpo angelical é diferente da teofania. Porque a teofania é que Jesus Cristo disse em João capítulo 14: em casa de meu pai há muitas moradas. Jesus foi para preparar moradas. Os pentecostais pensam que essas moradas é que Jesus foi, pegou uma massa da pedreira, começou a meter bloco. Essa casa é da irmã Ió. Ela quer um quarto. Vou fazer um quarto. Quer dizer, Jesus está aí a construir casa. Não. Essa casa é a tua teofania. Essa casa é um corpo que tu tomarás quando deixares esse corpo. Dormas a teofania. Porque o corpo glorificado só vais tomar após a ressurreição. Escute. Jesus Cristo disse em Marcos capítulo 12. Em Marcos capítulo 12. Em Marcos capítulo 12. Jesus Cristo disse assim. Marcos capítulo 12. Disse assim o nosso Senhor amado e Salvador Jesus Cristo. Marcos 12, 25. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como anjos. Amém. Serão como anjos. Escuta, na teofania serás como anjo. Amém. No glorificado serás como anjo. Porque na teofania não se casa. No glorificado também não se casa. Porque não, eu ando na casa daquela irmã. Se não me aceitar que esse rapto acontecer, lá em cima vamos nos encontrar. Não. Lá não haverá casamento. Se o rapto acontecer, já não vais ter amigo. Lá em cima não terás amigo. E o Breno diz: eu terei duas amigas, a Ope e a Med. Se partires assim, ficarás lá só. Irmão Afonso levantou a mão. Irmão Afonso está a mostrar que eu terei uma amiga. A irmã Isa. Irmão William, ainda não sabemos. Escutem, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo, escutem, 1 Coríntios capítulo 6. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 6, verso 3. Não sabeis vós que a vez de julgar os anjos? Quais anjos? Os anjos caídos. Os 67% dos anjos que desceram com Lúcifer. Nós havemos de julgar esses anjos caídos. Amém. Agora
diferença. Note, há uma diferença. Prestem atenção. Que há uma diferença. Esses anjos, quando descem, no princípio, quem eles eram? Criaturas de Deus, anjos de Deus. Mas ao descerem, o patrão deles, Lúcifer, lhes deu nomes. Você vem, você vai ser anjo de prostituição, você vai ser anjo de cobiça, você vai ser anjo de imoralidade, você vai ser anjo de paludismo, você vai ser anjo de cancro. Todos esses anjos, escutem, cancro é medicina que deu o nome. A Bíblia, Jesus lhe chamou de demônios. São os demônios que desceram. As pessoas diziam diante de Jesus: o meu filho tem epilepsia. Jesus dizia: está endemoniado. A ciência diz epilepsia. Jesus diz demônio. Jesus disse demônios. Agora note a diferença. Note a diferença. Esses demônios, quando descem, podem até atingir os corpos dos 33. Atingem aqui na terra esses anjos que não aceitaram a pregação de Lúcifer. Mas não, nesse número de 33, a Bíblia nos mostra como Jó só atinge o corpo. Amém. Mas já não fazem nada à alma. Amém. Porque a Bíblia diz: a alma que pecar, essa que morrerá. O que Deus julgará é a tua alma, o teu espírito. Amém. Mas note que você vai ver às vezes nesse lado, é uma pessoa que era prostituta, como a Maria Madalena era prostituta, mas era eleita. Maria Madalena tirou gravidez, mas era eleita. Maria Madalena fazia vida, mas era eleita. Prostituta rabo, era eleita. Cometeu, mas era eleita. São esses espíritos que forçam as pessoas a cometerem. Mas note, aqui nesse número de 33% dos anjos que ficaram com Jesus, eles só atingem o corpo. Mas nesse lado, eles estragam a alma. Aqui. Estragam a alma. Até muitos deles chegam ao ponto de sair de noite. Quando saem de noite, saem em que corpo? A teofania deles. Irmão Branham diz: a teofania desses aqui está destruída, está estragada. Amém. É impossível serem salvos. Porque a teofania deles está destruída. Escutem, é só para vos dizer: Deus nunca criou Satanás. Amém. Se vocês ouvirem alguém a dizer que Deus criou Satanás, não tem revelação. Amém. Amém. Irmão Moisés, Deus nunca criou Satanás. Amém. Não. Amém. Deus não criou Satanás. Deus criou querubim ungido. Amém. Deus não criou Satanás. Amém. Satanás, este nome lhe foi posto após a rebeldia dele. Amém. Deus não criou um homem com aquela maldade. Amém. Satanás, não. Amém. O que Deus criou era o anjo da luz. Amém. Lúcifer. Deus não criou Satanás. Não. Escutem. Ezequiel capítulo 28. A Bíblia diz assim, no versículo 12: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei do Tiro. A Bíblia começa a mostrar que esses anjos, quando desceram, uns deles desceram no corpo do rei do Tiro. E Deus disse ao profeta Ezequiel: levanta uma lamentação contra o rei do Tiro. Na verdade não era o rei do Tiro, era levantar uma condenação contra o espírito, o demônio que estava dentro do rei do Tiro. Assim como Jesus, quando falou a Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Deus não falou a Pedro, não. Deus falou no demônio que estava no corpo de Pedro, que estava a influenciar o Pedro: atrás de mim. Amém. Note a diferença. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei do Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida
cheio de sabedoria e perfeito em formosura. A Bíblia está a falar de quê? Do rei do Tiro? Não. Escute a própria Bíblia. Verso 13. Estiveste no Éden, jardim. O rei do Tiro estava no jardim do Éden? Não. Então ele estava a falar a quem? Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Veja a glória que Deus lhe deu. Enquanto ele era anjo, havia coisas preciosas que lhe rodeavam. Quer dizer, em outras palavras, Lúcifer era um chefe, mas queria fazer um golpe de estado. Escutem: cobertura sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Veja, quando ele foi criado, Deus preparou tudo isso para ele. Quer dizer, Lúcifer era um menino nas mãos de Deus. Deus amava bué esse anjo, lhe amava tanto. Escutem, verso 14. Tu eras o querubim ungido. Era um querubim. Escutem que Lúcifer nem era anjo, era querubim. O querubim é diferente de um anjo. Sabe o que o querubim faz? Vocês sabem? O querubim é que ficam no trono protegendo o próprio Deus. Os querubins. Os querubins é que ficam protegendo a glória de Shekinah. Querubins. Veja a honra que ele tinha. Ungido para cobrir. E destabe o monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quando se achou iniquidade nele, a rebeldia é onde ele passa a ser Satanás, que significa opositor de Deus. 16. Na multiplicação do teu comentário, encheram o teu interior de violência. A pregação dele era de violência. E pecaste, por isso te lancei. Escuta, quem está a falar é Deus. Por isso te lancei. Para vocês que não creem que Jesus Cristo é Deus, em Apocalipse a Bíblia diz que o Miguel é quem o lançou para fora. Aqui está a dizer, Deus está a dizer que é ele que o lançou para fora. Então quem é Deus? Profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Vejam a honra que ele tinha. Deus nunca criou Satanás. Deus criou um querubim ungido. Deus não criou Satanás. Não. A rebeldia dele é que lhe deu o nome de Satanás. Por isso vão perceber que a Bíblia mostra que no jardim do Éden havia essas duas árvores. Ele estava no jardim do Éden. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2 que no jardim do Éden haviam duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento ou da ciência do bem e do mal. As duas árvores estavam no jardim do Éden. Lúcifer também estava no jardim do Éden como uma árvore. Escutem, vou ler as 7 eras da igreja, a era de Éfeso. Escutem, 95. Ao que vencer, darei a comer da árvore da vida, a qual está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. 95. Esta é a recompensa para todos os vencedores de todas as eras. Escute, não é só para a era de Éfeso. Todas as eras.
Quando a última chamada à batalha houver sido feita, quando nossa armadura houver sido deixada, então repousaremos no paraíso de Deus e nossa porção será a árvore da vida que sempre ou para sempre. Escutem, a árvore da vida não é uma... A árvore da vida não é uma bela expressão? Ela é mencionada 3 vezes em Gênesis e 3 vezes em Apocalipse. É a mesma árvore e simboliza a mesma coisa em cada uma das 6 escrituras. Porém, o que é a árvore da vida? Agora, em primeiro lugar, temos que saber o que significa a árvore. Em Números capítulo 24, verso 6, quando Balaão descrevia Israel, diz que eram como árvores de sândalo, plantada pelo Senhor. Árvores através das escrituras se referem a pessoas, como no Salmo 1. Assim sendo, a árvore da vida tem que ser uma pessoa. A árvore da vida tem que ser uma pessoa. Amém. Escutem. Agora, havia 2 árvores no meio do jardim. Amém. 2. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore da ciência do bem e do mal. O homem haveria de viver por meio da árvore da vida e não haveria de tocar a outra árvore porque morreria. Porém, o homem tomou da outra árvore. E quando fez, a morte entrou nele por meio do seu pecado. E ele foi separado de Deus. Agora, aquela árvore ali, no Éden, aquela árvore que era a origem da vida, era Jesus. Amém. Em São João, capítulo 6 e 8, Jesus se apresenta como a origem de vida. Ele mesmo disse que era o pão do céu. Ele falou do oferecimento de si mesmo, dizendo que se algum homem comesse dele, nunca morreria. Ele proclamou que conhecia Abraão e que antes que Abraão fosse, ele era. Ele profetizou que ele mesmo lhes daria água viva e que todo aquele que bebesse desta água nunca teria sede, mas viveria eternamente. Ele se mostrou como o grande eu sou. Ele é o pão da vida, o poço da vida, o ser eterno, a vida, a árvore da vida. Ele esteve ali no jardim do Éden, assim como também estará no meio do paraíso de Deus. Amém. Sim. Alguns têm ideia de que os carnais, irmão Branham está a falar dos carnais, os denominacionais. Alguns têm a ideia de que aquelas 2 árvores no jardim eram iguais às demais que Deus havia posto ali. Estudantes, tenham cuidado. Saibam que isto não é certo. Quando João Batista clamou que o machado estava posto à raiz de todas as árvores, ele não estava falando das simples árvores naturais. Não eram árvores naturais, mas de fundamentos espirituais. Agora, em 1 João, capítulo 5, versículo 11, 1 João, capítulo 5, versículo 11, diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. A árvore da vida eterna era Jesus no jardim do Éden. Escutem, Jesus disse em João capítulo 5, verso 40, e não quereis vir a mim para terdes vida? Assim, sendo testemunho, a palavra de Deus diz claramente que a vida eterna estava no Filho. Não está em nenhuma outra parte. 1 João 5,12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora, sendo que o testemunho não pode mudar, tirar de ou acrescentar a, então o testemunho fica em que a vida está no Filho, sendo que isto é a verdade. A árvore da vida no jardim tem que ser Jesus. Amém. Escute o 102. Bem, se a árvore da vida é uma pessoa, então a árvore da ciência do bem e do mal também é uma pessoa. Amém. Lúcifer também estava lá no jardim do Éden.
Se tu perceberes isto, em função das escrituras, vais perceber que não foi uma fruta que eles comeram. Isso é que atormenta as pessoas quando ouvem da semente da serpente. Então, irmão Moisés, me explica ainda. Comeste maçã, que as pessoas dizem que é maçã. Em vez de tapares na boca, vais tapar aqui embaixo. O que é que o baixo fez com maçã? Alguém come maçã embaixo? Então onde é que a maçã entrou? Oh, que povo incrédulo! Não pode ser de outra maneira. Assim sendo, escutem, o ser justo e o ser maligno estavam ali, lado a lado, no jardim do Éden. Estavas tu no jardim do Éden. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 28, verso 13. Escutem, notem. Deus, na sua presciência, já sabia que Lúcifer faria aquilo. Deus já sabia. Por isso vocês vão notar uma coisa, um mistério. Notem, antes de Lúcifer se rebelar, antes dele se rebelar, abre em Gênesis capítulo 1. Abre em Gênesis capítulo 1. Abre em Gênesis capítulo 1, meus irmãos. Escutem, Gênesis 1, verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A Bíblia mostra, antes de Lúcifer se rebelar, o abismo já estava criado. O inferno já estava criado. Era o lugar que Deus tinha preparado para ele. Amém. Escute, fui pegar o dicionário, o livro dos pagãos, o dicionário. Escute, abismo significa, em latim, abismos, de abissos. Escutem, ponto 1, grande profundidade, que supõe insondável e tenebrosa. Insondável. Ponto 2, tudo quanto exerce o que de si é excessivo. No inferno tudo é excessivo. As dores, tudo é por excesso. O castigo, tudo é por excesso. Ponto 3, coisa ou ser misteriosa ou incompreensível. Vocês sabem de onde vem a palavra incompreensível? Da compreensão. Por isso quando as pessoas dizem, mesmo se eu for no inferno, eu não quero saber, não são culpados. O próprio livro dele dos pagãos está a dizer que o inferno é uma coisa misteriosa que você não pode compreender. Quando as pessoas dizem, se eu vou no inferno, deixa só ir, não sabe o que fala. Não sabe. Se soubesse o que é o inferno, não diriam tal coisa. Olha o homem que foi no inferno, que Deus um dia levou no inferno, um homem chamado William Marion Branham. Quando ele veio, o que ele disse? Fazem tudo por tudo para não irem naquele lugar. Mas você vê pessoas que dizem, sonhei, eu estava na cama do hospital, Deus me levou no inferno. Deus me levou no inferno. Então disse, Deus, me dá mais um tempo, por favor, me dá mais um tempo. E ali eu vi um anjo de branco. Ele me disse, vai. Escute, aquele anjo de branco é Satanás. A Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz. É impossível Deus, nessas condições, trazer uma mulher à vida e ela começa a pregar o evangelho. Não, pelo que Deus me fez, vou pregar o evangelho. Vou anunciar. Escuta, é diabólico. A Bíblia diz que uma mulher não pode pregar. Deus não pode te trazer a vida e te fazer viver contra a palavra dele. É impossível. Quando Deus te encontra contigo num sonho,
Ele te diz assim: tu és minha filha, tu és meu filho. Vai na terra, enviei um homem. Creia nessa mensagem. Agora, Deus diz: não, me encontrei com Deus. Começa a ficar aí na rua: arrependei-vos, irmão. Deus me enviou. Eu tive uma visão. Eu tive um sonho. Escuta, é uma armadilha de Satanás. Se passou em anjos da luz para ganhar mais almas para o inferno. Vocês pensam que nesses 67% não tem pregadores? Não tem igrejas? Estão aí. Irmão Moisés, estão ali. Escutem. Escutem, meus queridos. Escutem. Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Parágrafo 99. Só vou ler metade. Escutem. E ele desceu. Ele quem? Satanás. Esse espírito desceu e entrou naqueles falsos profetas, ministérios treinados em escolas. Entrou onde? Em teólogos. Ministérios treinados na escola. Mas ele está a pregar a palavra. Ele fez teologia. Se não fez teologia, não posso me ouvir. Escuta, você fez teologia para receber demônios. Ministérios treinados em escolas e os fez profetizar uma mentira. Mas essa mentira que eles profetizavam era contra a vontade de Deus? Não. Era a vontade permissiva de Deus. Não era a vontade perfeita, mas era a vontade permissiva. Deus permite. Permite por quê? Para ganhar os 67. Que Deus não se importa. Oh Deus. Naquele lado. Escutem. Ouve, irmãos. Ouve. Escutem. Quando as pessoas dizem: não, tive uma visão, Deus me disse. Irmã Filomena, Deus me disse: eu vou pregar o evangelho. Eu agora sou uma apóstola. Sou apóstola Vladimir, não sei quem. Sou apóstola Francilé. Não sei se sou apóstola fulano. Sou evangelista. Sou apóstola. Você vê no Facebook, está pregando uma mulher. Deus te disse. Escuta, vai ganhar em 67. Os 33 não ganharás nenhum. Posso ouvir um amém? Por quê? Note, um dos tipos na Bíblia, irmão Moisés. Quando Deus aparece diante de Cornélio, Deus envia Cornélio a quem? Pedro. É impossível Deus te aparecer e te enviar onde não há palavra. É mentira. Você nunca se encontrou com Deus. Por que não? Eu leio a Bíblia sozinha e Deus me revela. Olha como é que ela fez. Olha como é que ela dança. Olha como é que ela fala. Tudo pagão. Você viu Deus, o Deus das trevas, na forma de anjo de luz. Isso é verdade. Porque senão é impossível. Impossível. Eunuco, etíope, pelo caminho, lia o livro do profeta Isaías. Tinha desejo de conhecer Deus. Deus não lhe enviou no mundo de Acã. Deus não lhe enviou no Quimbanguis. Deus não lhe enviou nos saduceus. Deus não lhe enviou na católica. Deus lhe enviou a quem? Filipe. Agora, como é possível? Diz-me só uma coisa. A viúva de Sarepta ou de Serepta, Deus lhe enviou a quem? Como é que você se encontra com Deus e vais num lugar onde blasfemam ainda o teu Deus? Como é possível? Que mistério é esse?
Quando as pessoas dizem, se for no inferno, deixa se eu ir. Também não estarei lá sozinho. Não estarei lá sozinho. Não estarei lá sozinho. Escuta, você pensa porque estarão lá muitos adores, será mesmo? Olha no acidente. Quando alguém acidente, estavam no mesmo carro, mas a dor é diferente. Há quem é na cabeça, há quem é nos olhos, há quem é na perna. Escuta, não é o facto de ir muita gente que lá estará bom. Você vê pessoas a blasfemarem. Se no céu é só palavra, não tem birra, não tem cerveja, então eu prefiro o inferno. Prefiro o inferno. Tu não sabes o que dizes. Não sabes, escuta. Ainda o vosso dicionário, o dicionário dos homens, diz que abismo significa o inferno. Abismo. Notem, antes de Lúcifer se rebelar, em Gênesis capítulo 1, verso 2, Deus já tinha feito o abismo. Porque Deus já sabia que Lúcifer e os seus anjos tinham que ir naquele lugar. As infalíveis realidades do Deus vivo. Irmão Branham diz no parágrafo 225: recordem, o pecado não começou na terra. O pecado começou no céu. Quando Lúcifer tomou e fez isto, ele disse: eu quero uma denominação, fazer uma igreja, uma grande coisa. Foi até o lado do norte e estabeleceu uma coisa maior do que de Miguel tinha. E ele foi chutado do céu. Chutado do céu. 226. E aqueles anjos lá atrás, seus espíritos. Bem, esta é a razão. Quando o tabernáculo terrestre for desfeito, esse nosso tabernáculo, esses nossos corpos forem desfeitos, nós já teremos um pronto esperando. Sim! E esta é a razão. O nosso nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Todos o que o Pai enviou a mim virão a mim. Escuta, quando Jesus disse todos que o Pai enviou a mim, não está a dizer todos de todos, está a dizer todos dos 33%. Por isso que a salvação não é para todos. Bate certo. Isso aqui, a salvação é para todos. É lá na denominação na pentecostal. Mas escute, a palavra de Deus mostra que a salvação não é para todos. Judas estava no meio de Jesus, comia com Jesus, dormia com Jesus, cantava com Jesus, pregava com Jesus, fazia milagres com Jesus. Mas quem ele era? Dentro dele tinha um dos espíritos caídos. Ouvi um católico me dizer porque Judas foi salvo. Lhe disse: você é pagão. Escutem, Cristo é o mistério de Deus revelado. 545. No princípio, seu propósito no coração era executar uma coisa maior e mais brilhante no céu do que Cristo tinha. Isso é correto. Aparentemente, por mais cultura, mais beleza, mais esplendor do que o reino de Cristo. Você pensa que nós teremos automóveis no milênio? E aviões? Está vendo o que Lúcifer está fazendo? Esses carros aqui é o reino de Lúcifer. Você vê uma máquina Lamborghini, é o reino de Lúcifer. Deus não precisa de carro. Ele mesmo é um carro. Deus não precisa de carro. Não, Deus não precisa. Você vê igrejas bonitas, em vez de enviarem dinheiro para os missionários, em tanta gente a morrer sem o evangelho. Não, parte aqui, parte essa parte. Vamos dividir quanto? X mil euros. Quanto? X mil euros. Uma catedral demoníaca, como Notre Dame, 60 bilhões de euros. Notre Dame só queimou uma parte, 60 bilhões de euros. Por que não enviam missionários
e diz: toma esse dinheiro. Toma, vão pregar o evangelho. Toma, isso aqui é para hospedagem. Isso aqui é para comer. Vão pregar o evangelho. Por quê? Você vê grandes catedrais, agora é concurso. Oh, papá fulano fez uma catedral bem grande. Olha, a nossa igreja é mais bonita. A nossa igreja, escuta, é reino de Lúcifer. O que é que importa? Você ter um reino bonito, mas não pregam a palavra. O que é que importa? Ter um reino bonito, ter um tabernáculo, uma igreja bonita, você vê todos os fins de semana, parte mais essa parte. Quanto? X mil. X mil. Mas olha, as pessoas estão a sair lá. Entram pagãs. A Bíblia diz: saem 2 vezes filhos de Satanás, filhos de demônios. Escutem, 547. E um homem que é um homem enviado por Deus nunca permaneceria numa denominação depois de ouvir isso. Amém! Uma semente dos 33% que não aceitaram Lúcifer, ao ouvir essa mensagem, nunca vai ficar na denominação. Nunca! Amém! Nunca! Amém. Escutem. Ele, se tiver o suficiente para sair e olhar para isto, certamente vê. Eu não digo isto criticando ou criticamente. Eu digo isto honestamente. Veja para ver isso. Escute. 48. Note. Nestes dias, Lúcifer está fazendo a mesma coisa. Vocês podem ver isto, a congregação diz amém. O diabo fazendo a mesma coisa, edificando uma igreja híbrida. Uma híbrida por membros híbridos. Híbridos pelo conhecimento em vez da palavra. Pelo homem intelectual em vez do novo nascimento. Edificando um reino intelectual. Que superará em excelência ao pequenino rebanho de Cristo. O rebanho de Cristo é pequenino, não é grande. Amém! Não é. O rebanho de Cristo não é grande. Amém! Oh, meu Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Escutem. Deixa só avançar. Para terminar já. 552. O que eles fizeram? Venderam-se por arrazoamentos de sabedoria e educação, como fez Eva. Anjos caídos. Wesley foi um homem de Deus, mas o que seguiu, porém, deixaram-se enganar pela sabedoria de Lúcifer. Deixaram-se enganar pelo Lúcifer. Porque não, igreja metodista. Quem fundou é Wesley. Não. Wesley não deixou a igreja metodista assim. Vão ver as fotos da família Wesley. Não usavam calças das mulheres. Vão lá ver. Após a morte de Wesley, o que seguiu a igreja metodista? Anjos caídos. Irmão Branham diz: vós os pentecostais, daqui mais a 50 anos, serão piores do que os católicos. E o que estamos a ver hoje? Piores do que os católicos. Verdade. Nunca vais ver numa missa uma madre a pregar. Nunca. Mas como são anjos caídos, receberam boa de revelação. Não, a mulher também pode. A mulher também pode. A mulher também pode. A mulher também pode. Escutem. Escutem o que é que o irmão Branham diz. 3 classes de crente. 90. E então Satanás mora na beleza. Mora nessa beleza que tratou de fazer ali no princípio. Tratou de fazer um reino mais belo do que o reino de Miguel. Mudou ao norte e com ele levou a 1/3 dos anjos. Então podem vocês ver de que era de quem era filho este que tinha inclinação de edificar o altar mais belo? Caim. Era filho de quem? Está a levar frutas no altar. Está a levar leite. Irmão Branham diz: Deus me levou, fui ver o altar de Caim. Tinha lá também leite. Mas leite para quê? É leite ou é sangue? Será que o sangue de Jesus é leite? Escutem. Escutem, eu tenho que ler isso. Então ele edificou seu altar e se ajoelhou e adorou e fez tudo igual ao que fazia Abel. O que Abel fez, Caim também fez. Mas o problema de Caim era a semente que estava dentro dele, que não era a semente de Deus.
Porém, Abel sabia que não era isso, mas que havia sido o sangue pelo qual haviam sido expulsos do jardim. Ele sabia que era isso. Ele sabia que era o sangue por meio do sexo. Então, ele tomou um cordeirinho e ofereceu sobre uma pedra, cortando-lhe o pescoço. Notem bem, Deus disse, escutem, Deus disse a Caim, porque não adoras como teu irmão, para que sejas próspero. Deus a implorar o Caim. Não fazes porque como o teu irmão fez, para eu também te aceitar. Não me fala. Nosso pastor é bispo, nosso pastor é intelectual, nosso pastor é PhD, é LLD. Escuta, é anjo caído. É PhD, é verdade, é verdade, mas é anjo caído. Faz como o teu irmão fez e eu te aceitarei. Você mostra a alguém a palavra. Olha, isso que estás a fazer não é a palavra. Olha o que a Bíblia diz. Não, nós na nossa igreja não é assim. É anjo caído. Escuta. Como o teu irmão, para que sejas próspero, farás bem ao fazer como ele. Não o fez. Caim era muito, quer dizer, ele era muito da sua conta. Eu também sei. Eu também sei, ninguém me fala, eu também sei. Eu também tenho revelação. Semente da serpente 106. Se eles tivessem feito isto, eles estragariam a cura divina. Estragariam tudo mais. Se o diabo pode curar, ele é igual a Deus. Diabo não cria. Diabo não cura. Se alguém vai no quimbandeiro, no curandeiro e volta a curar, não é o curandeiro que curou, é a graça que cai sobre justos e injustos. É porque os filhos de Deus ainda estão na terra, e enquanto eles aqui estiverem, a graça está aqui. Deixa aí rapidamente, já me disseram que o tempo terminou. Me disseram não, vejo também que terminou. Escutem o sinal. Ora, escutem. Por isso, meus irmãos, os que estão nesse lado, os 33%, quando eles cometeram no mundo, fizeram e desfizeram, Deus olha simplesmente. Satanás vai e queixa, mas Satanás se esquece de uma coisa. Que o teu juiz é o teu advogado. Amém. Veja ainda, a pessoa que está no tribunal para te condenar, é ele que te vai defender. Já não há mais pecado contra o crente. O Deus tem misericórdia. Se as pessoas não conseguirem ver isso, se vocês não conseguirem ver isso, que Deus tenha misericórdia de vocês. Então, em que é que Satanás me acusará? Analise. Quem acusa alguém no tribunal é o juiz. Quem defende é o advogado. Agora não, o juiz e o advogado é meu pai, é meu Deus. Então, para que ir me queixar no tribunal? Se você sabe que vou sempre sair. Se você sabe que ele pode me dizer, filho, não gostei que fez, mas depois vai dizer, como advogado, sai, está inocente. Satanás fica ali e pergunta, mas cometeu, como é que é inocente? Mas cometeu, como é que é inocente? O meu juiz se tornou meu advogado. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Aí está o caso. Caso concluído. Escutem, o caso não existe mais. O processo que Satanás levou no tribunal, rasgaram, meteram no mar de esquecimento. Você ainda está olhando para mim, que tirei gravidez hoje, mas ele está te dizer, que? Tirou gravidez? Que? Matou? Entra, você entra. Veja aqui no processo. Oh não tem processo dele. Por que o acusas? Ali está a sua morte. Escute, ali está a sua penúltima escritura. Ali está a sua morte. Escute,
sua morte nos deu o sangue. O sangue nos tem libertado. Agora, já não há condenação. Como podem ver, não há nada pelo que possamos ser condenados. Nada! Porque o sangue nos tem libertado do pecado. Somos livres sem culpas. Não escutem ao homem, escutem a palavra. A palavra está a vos dizer que estão perdoados. O homem vai vir te dizer: eu te vi ontem, você falhou. Ontem você fez. Irmão Branham diz: não escute ao homem, escute a palavra. Escute. 103 da mensagem 7 eras da igreja. A revelação de Jesus Cristo. Escutem. Escutem. Apontem somente e vão ler. Já não vou ler por causa do tempo. Já não vou ler por causa do tempo. Escute, Jesus Cristo, irmão Branham diz na pregação a perfeição. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Jesus Cristo, irmão Branham diz, o corpo foi julgado na cruz. Amém. O corpo já foi julgado. Não pode ser julgado segunda vez. Deixa-me só ler, 45, é pouca coisa. Escuta. Ele já está julgado. Você não tem de se preocupar a respeito do julgamento. Quando me vir e olho para aquele pequeno crucifixo, eu compreendo que isto representa seu corpo. E agora, aquele corpo já foi julgado. Deus não pode com justiça julgá-lo novamente, pois já está julgado. Já me julgaram lá na cruz. Onde é que está a condenação, meus irmãos Moisés? Está onde? Escute a última citação. Escute. Deixa terminar aqui. A última citação. Escute. Qual é a mensagem? As infalíveis realidades do Deus vivo. Escute. 220. A Bíblia diz: pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo. E este é o descanso da alma. Esta é a coisa que virá. Isaías 28, 18. Não é porque sábado temos que descansar. Escutem, lê. Pelo que por lábios estranhos e por língua falará este povo. Este é o descanso, não domingo. Domingo não é o dia de descanso. O Espírito Santo é o descanso. Que não temos que guardar o sábado. Não. Isso aqui é carnal. Escuta. Amém. 3 citações curtinhas. Primeira citação. Agora, eles tiveram uma experiência pentecostal, uma realidade de Deus. Eles tinham encontrado algo. Escutem, deixa eu encostar bem. Ouve. Os restos de uma civilização. O mundo por vir só terá uma civilização. Só estará lá a civilização que permaneceu com Miguel. É o resto da civilização que será eterna. Porque vem da eternidade e voltará à eternidade. Escutem, 224. Isso aqui é forte. Que Deus seja louvado por isso. Escutem, deixa-me dizer mais uma coisa. Credos não satisfazem um coração faminto. Credos não satisfazem. Se um homem está faminto por Deus, você lhe diz, digamos, diga um credo apostólico, una-te à igreja, coloque o seu nome aqui, seja aspergido ou imergido, ou seja o que for que você quiser, isto nunca satisfará uma alma faminta. Porque escuta, por que nunca satisfará? Um credo para aquele grupo dos 67 satisfaz, mas para esse 33 não satisfaz. Escutem, por que não satisfaz? Porque eram predestinados por Deus para examinar a vida. Eles foram uma vez os anjos. Eles foram uma vez os anjos que não caíram. Foram uma vez os anjos que não caíram. Aonde? Lá no céu. Aonde? Na eternidade. Se não caíram na eternidade, aqui na terra não cairão. Salomão vem e te diz: tudo que hoje existe já foi.
Mas escutem. Amém. 2/3 dos anjos do céu caíram. São estes espíritos malignos trabalhando entre o povo, muito religioso. Você sabe que a Bíblia diz isto. Você não só estava aqui. Escuta, você não só estava aqui. Amém. Uma vez você esteve em alguma parte. Amém. Você estava lá. Amém. Quando a Bíblia diz que o Miguel e os seus anjos, aquele e os seus anjos, somos nós. Amém. Ficamos ao lado de Jesus para fazer o quê? Para ajudar Jesus a combater. Viemos aqui na terra e estamos a fazer o quê? Combate da fé. Não começamos aqui. Por isso que Satanás, escuta bem. Se lá não me conseguiste, aqui também não. Pouco importa o que você faça. Pouco importa. Se essa pessoa cair, Deus se levantará. Porque está predestinado. Pouco importa se falhar, Deus a colocará de pé. Ele disse: todos que o Pai enviou a mim virão a mim, e não perderei nenhum. Por isso, vocês são os anjos que não caíram. E Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé para orar. Vamos ficar de pé. Já terminaram, vamos ficar de pé para orarmos. Vamos ficar de pé para orarmos. Por favor, irmão Marcos. Quão bondoso amigo é Cristo. Oh, carregou a nossa dor. Oh, Ele nos manda que levante. Oh, aleluia. Os cuidados ao Senhor. Falta o coração, falta o coração dorido. Oh, aleluia, gozo faz consolação. Oh, Ele consolo quem não levar. Que cada um ore ao Senhor em poucos minutos, enquanto vamos terminar. Que cada um ore ao Senhor agradecendo a Deus por ter te elegido desde antes da fundação do mundo, por ter te eleito desde antes da fundação do mundo, e dizer: Senhor, ajuda-me a esquecer do meu passado, ajuda-me a não olhar a minha vida